Fala conosco, Senhor, através da tua poderosa palavra. Precisamos, Senhor, ouvir ao Senhor. Precisamos, Senhor, manter o contato com o Senhor. E só assim, Senhor, nós conseguiremos caminhar este mundo de trevas, este mundo de escuridão, este mundo, Senhor, ao qual nós sabemos que jaz no maligno. E por isso, Senhor, nós precisamos nos achegarmos cada vez mais aos seus pés. Nós precisamos, Senhor, cada dia mais, Senhor, reconhecer que sem o Senhor não somos nada. Independentemente, Senhor, daquilo que nós temos, independentemente, Senhor, das nossas posses, independentemente, Senhor, daquilo que nós possuímos, se nós não buscarmos a Tua presença, Senhor, nós não podemos, Senhor, nada. Mas diante, Senhor, do Teu Espírito Santo, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que se entregou, Senhor, naquela cruz do Calvário, tem misericórdia de nós. Perdoa os nossos pecados, perdoa, Senhor, as nossas transgressões e nos ajuda, Senhor, a levarmos as nossas cruzes. Nos ajuda, Senhor, a não desistir, a perseverar, Senhor, pelo reino e a buscar ao Senhor de todo o coração. Eu quero pedir também ao Senhor, Pai, que o Senhor use o Teu servo nesta noite, que ele venha diminuir e o Senhor crescer, que o Senhor possa dar um entendimento, que o Senhor possa, Senhor, falar conosco. Também eu quero pedir, Senhor, por cada um que já está aqui neste lugar, por cada um, Senhor, meu Deus, que já se faz presente, que o Senhor possa falar, que o Senhor possa tocar, Senhor, através da Tua palavra. A começar por mim, Senhor, que preciso do Senhor, que preciso, Senhor, meu Deus, me achegar mais aos Teus pés. Porque eu sei, Senhor, que só estou onde estou, que só estou viva pela Tua misericórdia, que só estou aqui, Senhor, porque a Tua misericórdia me alcançou. Eu sou, Senhor, a mais pequena desta casa. Eu sou a menor, Senhor, deste lugar. Mas o Senhor me resgatou também das trevas, das cinzas, Senhor. E através do Teu Espírito Santo, Senhor, eu reconheço, Pai, que nada sou sem a Tua presença. Eu reconheço, Senhor, juntamente com os meus irmãos nesta noite, que nada somos, Senhor, que nada temos, que não for a Tua presença. Pai, que o Senhor possa alcançar, Senhor, cada um que está neste caderno. Tantos, meu Deus, precisam de salvação, outros precisam de cura, outros precisam de um milagre. Mas nós só podemos, Senhor, encontrar a salvação se buscarmos a Tua presença. Por isso eu peço, Senhor, nesta noite, que o Senhor quebre todo o poder das trevas. Liberta, Senhor, a vida do Ademir. Salva, Senhor, esta vida, a vida do Dalton. Liberta, Senhor, meu Deus, a vida do Rudy, sua esposa, o Fabiano, o Brian, a sua esposa, o Charles, a Patrícia, Senhor, a Ava, o Micael, a Neide, o Fábio, Senhor. Oh, Senhor, vai tocando na Nelma, na irmã Gisela, na irmã Lúcia, no seu filho Rony, na Heloísa, no seu esposo, na sua filha, no seu filho, na Zilda, no Mário, no João Vitor, na Paula. Senhor, a família do presbítero Pedro, a Cinélia, os seus filhos, Letícia, Larissa, Pedro, a Mara, Isabel, Jaqueline, Xavier, o seu esposo. Ah, Senhor, João Vitor, Natanael, a Shirley, o Cleiton, Camila, Bianca, Marciel, Paulo, Isaac, Júlia, Marciano, Renata, João Miguel, Mateus, Pastor Eliseu, esposa Créia e filhos. São tantas vidas
Senhor, que necessitam, Pai, do Senhor. Uns têm buscado, Senhor, se conservar mais nos teus caminhos. Outros têm buscado a saúde. Pai, pedimos juntos, Senhor, meu Deus, por estas vidas. Pelos nossos vizinhos, Pai, da direita, da esquerda, por esta rua, por este bairro, esta cidade, esta nação, Senhor, onde estiver uma alma agora, neste momento, angustiada. Meu Deus, esquecida, Senhor, rejeitada, perdida, que o Senhor possa ir de encontro, ter misericórdia. Pois é só o Senhor que tem misericórdia, só o Senhor que libera. Oh, meu Deus, os que vão ver, Senhor, este vídeo, que possam também ser alcançados, que possam, meu Deus, permanecer, perseverar no Senhor. E aqueles que estão afastados, que possam voltar para os teus caminhos enquanto há tempo. E aqueles, meu Deus, que ainda não aceitaram o Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador na sua vida. Que possam, meu Deus, ter este desejo de se render aos teus pés. Que possa ter essa vontade, Senhor, de ser salvo pelo Senhor. Não, Senhor, pelo homem, não por imagem ou por outro ser, meu Deus, mas somente através do Senhor Jesus Cristo, a salvação. Somente através do Senhor podemos se achegar, Pai, a Deus. Que o Senhor possa salvar estas vidas, Senhor, e continuar conosco nesta jornada, nessa porta estreita, neste caminho estreito, mas que vai nos levar, vai nos conduzir ao Senhor, a vida eterna. Pois este é o verdadeiro Evangelho, o Evangelho de renúncia, o Evangelho de cruz. Ah, Senhor, é este Evangelho que nós temos tentado pregar. Este Evangelho, Senhor, que nós queremos levar, assim como o Senhor Jesus levou. Não um Evangelho, Senhor, de portas largas, que pode tudo, mas sim o Evangelho do Senhor Jesus. Continua conosco, Senhor, e fala conosco, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Aleluia, Senhor. Santo é o teu nome. Exaltado é o Senhor, Pai. Digno de todo honra e de toda glória. Aleluia, Deus forte, em nome de Jesus. Nos entende, Senhor. Louvado é o teu nome. Cumprimento os irmãos novamente com a paz do Senhor, né? Amém. Estou chamando a irmã Isabel para estar louvando em mim. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Quero saudar a todos com a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos louvar o Senhor. Buscar enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto, né? Acho que esse é o nosso. Vamos louvar o hino 3, que é bem conhecido. Número 3. Plena paz e santo gozo tem em ti, ó meu Jesus, pois é Cristo a morte sobre a cruz. No Senhor só confiando, neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia o verei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador,
não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Quando o povo israelita com Jesus se concertar, dando glória ao seu nome sem cessar, nesse tempo céu e terra hão de ser a mesma grei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Pegando aqui, irmãos, esse gancho da última estrofe, o povo israelita com o Senhor se consertar. Não está longe não, tá, irmãos? Sabe por quê? Israel já voltou a ser nação. Aleluia. E as coisas não andam bem por lá. E a palavra do Senhor está se cumprindo no nosso meio. Só não vê quem se faz de cego. Porque na verdade, de cego aqui não tem nada. Porque mesmo se nós não enxergarmos, a nossa consciência ela enxerga. Porque ela é do Senhor, Ele que nos deu. Por exemplo, o cego muitas das vezes faz coisas que eu não faço, mais construtivas, melhores. Porque Deus ele usa aquele que Ele quiser. Nós falamos isso aqui no culto de quarta-feira, né, Leonardo? Porque às vezes você não tem muito estudo, não tem muita coisa, mas você tem um conhecimento, tem uma intimidade com o Senhor. E é através da sua intimidade, você vai levar aquilo que é puro, que é grande, que é agradável aos olhos do Senhor. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Oh, Deus maravilhoso. Aleluia, Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Estamos aqui, né, irmã Isabel? Glória a Deus, perseverando no Senhor, né? Nós não vemos, nós sabemos que não temos outro caminho a não ser Jesus, né? E é assim, nós estamos aqui, vamos adorar ao Senhor, vamos glorificar a Deus, porque grandes coisas o Senhor fez nas nossas vidas, né? Eu quero estar deixando uma passagem aqui, irmãos, rapidamente, que se encontra em Lucas. Algo mais está dando oportunidade para o irmão Marciano, se assim desejar uma oportunidade, para estar fazendo aquilo que o Senhor colocar no seu coração. Lucas 12, 22. E disse aos seus discípulos: portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mas é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que o vestido. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiram, e Deus os alimenta. Quanto mais valei vós do que as aves. E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham, não fiam, e digo-vos que ainda nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não pergunteis que é a vez de comer ou que é a vez de beber, e não andeis inquietos, porque as gentes do mundo buscam todas essas coisas, mas o vosso Pai sabe que a vez nisso delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não temas, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino.
Amém? Fique com essa palavra, meditação para você. Eu creio que o Senhor também vai falar através dela, para mim e para você. Vem, irmão Marciano. Deus vai usar você também. Aleluia. Glória a Deus. Fala os irmãos da paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Queridos, queria deixar uma palavra aqui em nome de Jesus, que se encontra na primeira carta de João, no versículo de número 5, aleluias. Primeira carta de João, no capítulo de número 5, no versículo de número 10, diz assim a palavra do Senhor: quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem um testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que Deus, peraí, irmãos, que inventou tudo aqui, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Vou ler de novo aqui, irmãos, o 11. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Amém? Amém. 12 novamente. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Quando nós lemos a palavra de Deus, meus amados irmãos, nós vemos que a Bíblia, ela é cristocêntrica. Jesus está no centro da palavra de Deus. Hoje nós vivemos um tempo que as pessoas colocam as suas esperanças, a sua esperança nos homens, nos templos, no círculo de oração. Quantas vezes nós não ouvimos assim: vamos investir nos jovens? É o círculo de oração que é a coluna da igreja. Não, meus amados irmãos. Jesus, através dele, através do Evangelho de Cristo, que se gera a salvação. Abra em nome de Jesus, Romanos, aleluias. Glorificado e exaltado pelo nome do Senhor. Romanos, eu ia falar o nome só para completar aqui o que Deus colocou no meu coração. Romanos capítulo de número 1, versículo de número 16. Vou te provar que não é o círculo de oração, não são os jovens, não é o pastor, não é o ministério que salva uma alma. Paulo está dizendo aqui na carta aos Romanos, no capítulo de número 1, no versículo de número 16, ele diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Se o Evangelho de Deus é o poder de Deus para salvar, se eu quero ser um instrumento de Deus nesta terra, eu tenho que aplicar o Evangelho de Deus. Eu tenho que expor o Cristo crucificado. Eu tenho que expor o Cristo ressurreto. Porque este Jesus, ele é capaz de salvar. Ele é capaz de restaurar. É Ele que é capaz de dar vida àquele que não tem vida. Ele diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a videira, eu sou o bom pastor. Eu sou o que sou. Ramanto que me caia, sura mandacaia. Então
Então é este Jesus que nós devemos amar, chorar por Ele, ficar aos pés dEle, esperar nele. Oh glória, a salvação vem dEle, não vem do ministério. A salvação vem de Jesus, não vem do homem, não vem da mulher, porque Jesus é o poder de Deus manifesto na terra para a salvação. Oh glórias a Deus. Para encerrar, irmãos, eu queria louvar um louvor. Não sou muito de cantar não, mas a irmã ali me deu uma inspiração, né? Aproveitar que tem pouca gente, né? A gente inventa tudo, né? 126, mas eu vou pedir ajuda de vocês, irmãos, porque eu vim aqui hoje para adorar a Deus, eu vim aqui para aleluia, Senhor, mostrar, né? É Deus maravilhoso. 126 da harpa cristã. Irmãos, a gente não pode idolatrar, ficar idolatrando, mas a harpa cristã, ela é escatológica, biblicista, ela contém as revelações de Deus. Esses louvores falam conosco, eles nos renovam cada dia. 126, me ajuda aí, irmãos. Bem-aventurado que confia no Senhor, como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada não fluíram logo seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada para obter poder dos céus. E depois saíram pelo mundo como mensageiros do Senhor, com coragem e amor profundo, proclamando Cristo Salvador. Quem quiser de Deus terá coroa, passará por mais tribulação. Às alturas santas ninguém voa, sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser. Quem no coração for mais ferido, mais aquela glória há de ter. Quando aqui as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Sim, confia tu inteiramente na imensa graça do Senhor. Seja de ti longe o desalento e confia no seu santo amor. Aleluia, seja a divisa do herói todo vencedor. E do céu mais forte vem a brisa que te leva ao seio do Senhor. Glórias a Deus. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, né? Por esses hinos, esses louvores, né? Que nós já entoamos ao Senhor nesta noite, né? E nós vamos também falar um pouco da palavra de Deus, né? Hoje é um pouco de ensino. Gostaria de convidar os irmãos, né, para nós colocarmos de pé e fazermos uma oração, né? Para nós darmos início ao ensino da palavra do Senhor. E você também que está assistindo aí pela rede social, né? Que você esteja em espírito de oração também.
Pai bendito e eterno Senhor, muito obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos concede de mais uma vez. Podemos oferecer culto de louvor, de gratidão, de adoração ao Senhor. Pelo fôlego de vida, quantos não têm essa esperança? Mas Cristo é a nossa esperança, a esperança da glória é Cristo nas nossas vidas. Tu és o Senhor, nosso Deus, é o Deus que nos preenche, é o Deus que renova as nossas forças, é o Deus que está conosco, porque maior é o Senhor que está conosco do que o que está no mundo, Senhor. Nós estamos aqui para oferecer culto de louvor ao Senhor, Deus. Nós estamos aqui não para erigir nenhum altar a homem ou qualquer ser que seja no céu, na terra ou debaixo da terra, mas nós viemos aqui para poder exaltar e enaltecer o nome do Senhor. Sejam quebradas as cadeias, Pai, nos lares, sejam repreendidas as forças das trevas, sejam quebradas as correntes, Senhor, sejam libertas vidas, transformadas vidas, e o nome do Senhor Deus seja glorificado. Nos instrui na Tua verdade, na Tua santa palavra, nos edifica na fé genuína do Teu Evangelho, no poder do Senhor, como já foi dito, Senhor, no poder do Teu poderoso Espírito Santo, para o louvor da Tua glória. Fortalece mais e mais os Teus filhos e filhas, os Teus servos e os servas, para que o Senhor venha a ser cada dia mais abundante na vida dos Teus filhos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Os irmãos que puderem se assentar, louvado seja o nome santo do Senhor. Nós vamos dar a lição de número 3, né? Essa lição, como eu já mencionei aos irmãos, né? Então nós pegamos a referência da editora da Betel, né? E é do ano de 2016. E eu acho interessante, eu repito, né? Que essa lição, ela, se nós percebemos, parece ela mais atualizada do que muitas outras lições 2016. Aqui vai falar sobre deveres da família à luz da Bíblia. Nós vamos aprender aqui qual que é o papel de cada membro ou membros da família, como que deve se comportar diante da Bíblia, né? Aprendemos na lição anterior que a Bíblia é o manual da família, né? É o manual para que a família ela possa caminhar de uma forma sadia, caminhar com Jesus, né? Da maneira correta. O textual da lição ele diz assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Olha só que coisa interessante. O que nós já vamos aprender neste versículo aqui, irmãos? Nós que muitas vezes nos intitulamos homens ou mulheres de Deus, pode ser jovem de Deus, pode ser uma senhora, um senhor, não importa a idade. Nós colocarmos o nosso tempo para dedicarmos a Deus é muito importante, mas nós não podemos deixar de lado a nossa família. Porque a família é o principal da igreja. Porque quem que foi criado primeiro? A igreja ou a família? A família, irmãos. Adão e Eva foi a primeira família a ser criada. Aí que começam-se as famílias que são unidas em uma só fé e decidem buscar a Deus. Aí é formada a igreja. A verdade aplicada da lição diz assim, como cristãos devemos conservar a família no seu conceito original, dentro do plano de Deus. E os objetivos da lição são 3, né? Mostrar que seguir os preceitos bíblicos traz felicidade para o lar e saúde para as famílias. O segundo diz, deixar claro que não se pode negligenciar as atribuições de cada membro da família. Cada um tem o seu papel. E o terceiro, explicar que a inversão de papéis domésticos é prejudicial à harmonia da família. Deus colocou cada coisa no seu lugar, cada membro na sua ordem devida, né? Então, nos textos de referência, Você falou da família, é o seguinte: por que você falou primeira família? Porque existe família sem igreja, mas não existe igreja sem família. é verdade. Muito bem lembrada, irmã Isabel, que trouxe aqui uma frase que existe
família sem igreja, mas não existe igreja sem a família. Né? Primeiro vem a família e é depois que vem a igreja. O texto de referência está registrado em Efésios, capítulo de número 5, e também Colossenses, capítulo de número 3. Aqui nós temos na revista, se alguém quiser acompanhar na sua Bíblia em casa, que esteja vendo, né? Efésios, capítulo de número 5, tem os versículos 21, 22 e o 25, e depois também tem um registro aqui em Colossenses, o capítulo de número 3, e os versículos 18, 19, 20 e 21. Eu vou ler o Efésios 5, 21, e os irmãos que estão aqui, que quiserem ler os demais, cada um lê. O Efésios 5, 21 diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Agora é Colossenses 3,18. Vou ler aqui. Vós, mulheres, estáis sujeitas a vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, e não vos irriteis contra elas. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Está em Colossenses 4. Vós, pais, não irriteis os vossos filhos, para que não percam o ânimo. Amém. Colossenses 3, do 18, 19, 20 e 21. Ele também está aí no texto. Então, irmãos, olha só que coisa interessante. Em Efésios e Colossenses vai falar a respeito dessas atribuições, e aí no discorrer aqui da lição, né? A introdução diz assim, a Bíblia é o estatuto para toda a relação entre os membros da família. Quando se cumprem os princípios bíblicos, os lares tendem a ser mais felizes e as famílias mais saudáveis e estruturadas. Então, o estatuto, irmãos, o que é um estatuto? É uma regra, é um conjunto de regras. Esse é um estatuto. Muitas vezes você trabalha na empresa, lá na empresa tem um estatuto. A escola também, creio que todas as escolas devem ter um estatuto. Existem suas regras. Por exemplo, um aluno, para ele poder ir para a escola, ele precisa usar um uniforme. Por que o aluno precisa usar um uniforme? Porque é a melhor identificação para saber que o aluno está lá entrando e saindo é o uniforme, porque você não sabe, se não coloca o uniforme em ninguém, você não sabe se está entrando um aluno ou não um aluno. E por isso existe essa regra de uniforme, é uma pequena regra. Assim como também no lar, na casa, também deve existir as regras. O estatuto, a regra principal para a família, ela ser caminhada corretamente, é a Bíblia Sagrada. É o manual correto para a família estar sadia e abençoada na presença de Deus. Tópico 1 diz deveres que competem ao casal. Agora nós vamos falar sobre o casal. O que o casal, marido e mulher, compete fazer, né? O marido e a mulher são os esteios da família. Para isso, eles precisam desempenhar bem as suas atribuições e responsabilidades, nunca jogando para cima do outro aquilo que é da sua alçada. Cada um tem sua responsabilidade. Não é igual como se fosse uma peteca, né? Joga para lá e joga para cá. Um joga para o outro e nada resolve. E o filho? Qual que é a referência que esse filho ou essa filha vai ter se um joga para o outro e não resolve? Né? Cada um vai ter o seu papel para resolver. E se um resolve, o outro não resolve, o filho fica perdido. Ele fica sem uma direção. Né? Nós vamos ver isso. 1.1, deveres do marido.
Alguém pode ler, por gentileza, para ficar um pouco mais dinâmico, esse tópico 1.1? O marido deve amar a esposa como a si mesmo. Quem não ama a si mesmo, como irá amar alguém? Deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Esse é o amor sacrificial, né? Isso. Que funciona sem exigir recompensa, nem visando benefícios. Não tratar a esposa asperamente, nem se irritar com ela. Tratá-la com dignidade, considerando a esposa como a parte mais frágil. Assumir o papel de cabeça do casal, não com autoridade, mas com amor. Ser o provedor material, emocional e espiritual, assim como Cristo alimenta a sua igreja e cuida dela. Saber como convém agradar. Acabou, Miriam? Até aí, né? Como convém agradar? Tem que virar, foi. Já foi. Isso. Agradar a esposa. Além disso, deve governar bem a sua própria casa. Merece ser específico. Até aí tá bom, só até aí, isso. Tem bastante, né? Muito bem. Os deveres do marido, eles estão aqui resumidos pelo autor. O primeiro tópico importante aqui, que o marido, e ele conta esse registro em Efésios 5:28, se você quiser ler, ele deve amar sua própria mulher como o seu próprio corpo. Olha só o dever do marido: amar a sua própria mulher como o seu próprio corpo. Ou seja, o marido ele não vai pegar o martelo e bater no seu dedo de uma forma assim, do jeito que quer, né? Pega e vai bater o martelo, vai machucar o dedo. Ele vai querer fazer isso? Isso aí não é nem se for o marido, todo mundo, né, vai querer fazer isso. Ninguém vai querer fazer isso. Então o marido, de alguma forma, ele vai querer cuidar daquilo que é o corpo dele. Então ele tem que cuidar, zelar pela sua esposa, né? Ele precisa cuidar. Aqui é considerada a mulher como o vaso mais frágil. Se é o vaso mais frágil, irmãos, ela precisa de cuidados. O vaso que é mais frágil precisa de cuidado. É com delicadeza que você deve cuidar da esposa. O marido deve cuidar da sua esposa, né? Com cuidado, com carinho. É interessante também, né, mano, que aqui o autor está dizendo que ele até usa a passagem que os homens, o marido, deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Verdade. E se nós olharmos a maneira que Jesus trata a igreja, é o que nós temos que fazer no nosso lar. Porque se nós formos por esse amor, que é o que diz o mundo, você não pode falar nada. Tudo que a esposa fala, você tem que aceitar. Igual muitos casamentos têm hoje. A inversão de valores. O homem não pode falar porque a mulher é mais frágil, a mulher é depressiva, a mulher não ouve um não. Só que como que Cristo faz? Cristo repreende a igreja. Paulo fala lá na carta do 1 Coríntios capítulo 11, na ceia, que não somos nós que julgamos a nós mesmos, mas é Cristo que nos julga. Ou seja, Cristo repreende a igreja. O marido vai ter momento também que vai ter que repreender a esposa. Você está errada, nós não vamos fazer isso, não é dessa maneira. Porque se o homem aceitar tudo, que casamento é esse? Também não é. Então assim, o homem ele tem um papel de cabeça, a Bíblia diz. Então isso também tem que ser analisado, porque tem um que entregou, a mulher que domina a casa. É, isso mesmo. Eu vou se a minha esposa quiser, eu faço. Não, poxa, não é assim, né? Só uma contribuição mesmo. Com certeza. Deus abençoe, Marcelo, pela contribuição que trouxe, né? Realmente é isso, irmãos. O homem, ele precisa ter uma posicionamento. Ele precisa ter aquela função de saber como lidar em cada situação no lar, né?
Hoje fala-se a questão da mulher ser independente. Depende até que ponto se fala nessa independência. Essa independência a ponto de desmoralizar o seu esposo? Não. A mulher não deve desmoralizar o seu esposo, a esposa, no caso, não deve se desmoralizar. E aí existe aquela questão: eu sou uma mulher independente, eu não quero me casar. Então vai fazer o quê? Vai ficar fazendo coisa errada? Né? Se a palavra de Deus diz que a mulher deve ser submissa ao marido, ela fala assim: eu não quero ser submissa ao marido. Então não está cumprindo o papel que a Bíblia está falando. Né? Se a Bíblia fala que a mulher deve ser submissa ao marido, ela deve ser submissa ao marido. Não adianta eu rasgar uma página da Bíblia. Calma que vai vir o tópico da mulher também. A mulher também tem o seu posicionamento. Não, é muito machista. Não, nada disso. Mas o homem também não deve espancar a mulher. Ele não deve ser uma pessoa violenta. Ele não deve tratar mal a mulher. Nós vamos ver isso também. Mas nós temos que entender: a mulher, ela não pode fazer tudo aquilo que ela quer também. A casa não é só dela. A casa, ela é dividida. As funções devem ser divididas, cada um no seu lugar, né? E se ela tiver que ouvir o marido, ela precisa ouvir o marido. Ela precisa prestar atenção naquilo que o homem está falando. Então tem que ter esse diálogo, né? Ela tem que também saber a sua posição. Não somente o homem tem que saber a sua posição, mas a mulher também precisa disso. Leonardo, eu penso assim: o pessoal pode ser um general, mas a partir do momento que ele entra dentro de uma igreja, ele defendeu sobre a igreja, né? Onde reina o Senhor, ele deixa de ser general, ele vira servo. É verdade. Então você tem que saber a hora que você troca de turno. Sim, com certeza. De turno. Você vai lá no quartel, mas lá você é submisso às regras que Deus, né, deixou para nós, para sermos obedientes. A partir do momento que você obedece a Cristo, você é bem visto em qualquer lugar que você entrar. Né? Muito bem. Sai de cabeça erguida, né? Com certeza. Quando nós fazemos parte da igreja, sabemos que o Cristo, o nosso Senhor Jesus, é a cabeça. Assim como o Marcelo também falou, Ele é a cabeça. E quando Deus fala que Ele corrige aquele quem Ele ama, então Cristo nos corrige. Se Cristo nos corrige é porque Ele nos ama. É necessário muitas vezes uma correção. E se o marido, ele é o cabeça, se é necessário uma correção, ele precisa também corrigir. Porque Deus deu visão para ele. Tem coisas que Deus não vai dar visão para a mulher. Algumas tudo bem, pode até ser que Deus dê, mas muitas vezes Deus vai dar a visão específica para o homem, para o marido. Ele não pode fugir dessa função, dessa atribuição que compete. Porque Jesus, Ele cuida da igreja, Ele vela pela igreja, mas também o marido, Ele cuida da mulher. De igual forma deve cuidar da mulher como o seu corpo. É a menina dos olhos, segundo a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada fala que Jesus é o noivo e a noiva o que é? A menina. O que é a menina dos olhos? É a parte mais sensível do olho. Tem que cuidar com muito carinho a mulher, né? Então é interessante os deveres do marido aqui, que fala sobre esse é o amor sacrificial, né? Ele se sacrifica, né? Muitas vezes as pessoas não dão valor no marido, ou às vezes no pai de família, né? Todo mundo olha muitas vezes para a mãe, para a esposa, mas e aí? Será que o marido, o esposo, ele não tem o seu valor também? Será que a sociedade, ela tem invertido este valor, este papel de pai, esse papel de esposo, né? Está tão moderno as coisas que muitas vezes esquece-se de dar esse valor para esse homem, que muitas vezes vai trabalhar, vai trazer o pão de cada dia. Só se fala também daquela questão da mulher ser independente, mas e aí o esposo fica onde, né? Qual que é o valor, né? Por isso que nós não podemos inverter os valores. Não podemos deixar que os valores sejam invertidos.
Na sociedade de hoje, muitas vezes prega-se outros valores, mas a palavra de Deus não. Tem muitos outros versículos aqui, mas às vezes não tem como a gente ler muitos, porque a palavra de Deus ela fala muita coisa aqui, mas às vezes o tempo não nos permite também, né? Nós vamos aqui para o tópico 1.2 agora, os deveres da mulher. Nós falamos um pouco daquilo que é o marido, só não vamos deixar muito por causa do tempo. Deveres da mulher. Alguém pode ler esse 1.2, por favor? As esposas devem ser submissas aos seus maridos, como a igreja é submissa a Cristo. Devem respeitar o marido na sua missão, mostrar ao marido honestidade e temor, ter o espírito manso e tranquilo, ser adjutora e companheira do seu esposo, saber como agradar ao marido. A esposa deve administrar o lar sem preguiça, sem desleixo e com sabedoria, para edificar sua casa. Nunca negligenciar as suas funções, mesmo tendo outras ocupações. Olha só, que bênção, né? Cada um cumprindo o seu papel, ninguém fica triste. Nem o marido vai ficar entristecido, nem a esposa vai ficar entristecida. Agora, o que o diabo quer, irmãos? O diabo quer inverter essa ordem. Ele quer fazer com que seja o marido não faça o seu papel e a mulher não faça o seu papel. E aí o que acontece? Vira uma desordem, acaba descumprindo aquilo que são os preceitos, as regras, os mandamentos da palavra de Deus. A mulher, ela é submissa ao marido. A palavra de Deus nos confirma isso. Ah, mas isso é um machismo. Não, não é um machismo. Foi algo que Deus constituiu. Se Deus constituiu, é lei, é regra. Não tem como fugir da regra principal que Deus constituiu. É uma regra que Deus estabeleceu. Ela deve respeitar o seu esposo. E a missão da mulher é respeitar. O marido tem que respeitar a esposa, também tem que respeitar a esposa. Mas aqui está falando que é uma das missões da mulher. E outra coisa, a mulher ela tem um olhar de organização, de administrar o lar. Muitas vezes o marido talvez ele não tenha essa condição. A mulher administra muito bem o lar. Ela edifica o lar. Ela é uma edificadora. Provérbios 14:1. Lá você vai ouvir falar sobre a mulher virtuosa. A mulher virtuosa é aquela que edifica o lar. Só que também, na palavra de Deus, fala sobre a mulher rixosa. Em uma outra passagem, fala sobre a mulher rixosa. A mulher rixosa é semelhante a uma goteira que fica pingando. Sabe aquela casa que tem um furo no telhado e começa a gotejar no dia de chuva? Você quer dormir e você não consegue dormir. Fica gotejando, aquilo lá te incomoda. Isso é a mulher rixosa. Por isso que fala rixosa, fica gotejando e aí aquele barulho vai irritando. Quer dizer, ela não para poder analisar e falar assim: eu preciso administrar os meus filhos, eu preciso administrar as coisas do lar, as coisas daqui de casa, eu preciso administrar. A mulher também tem esse papel. Nem os dois com excesso, né? Com certeza. O marido com espidez, né? Com agressividade, e nem a mulher que tem esse talento de administrar a casa com excesso, porque tem mulheres que agem com excesso. Com Só eu certeza. que sei administrar a casa, só eu que posso fazer, só eu que posso tocar. Isso também é um excesso. Gera conflito, gera briga, isso daí. E também o marido. Eu confesso que às vezes, irmãos, eu preciso melhorar muito. Porque nós temos uma natureza pecaminosa dentro de nós. Verdade. Entendeu? E ela, todos os dias, ela quer saltar para fora. Aí nós usamos a arma do Espírito para sufocar essa natureza. Porque senão a gente não consegue. O homem, por natureza, ele é machista. Ele quer estar assim. Matando as mulheres por aí, né? Entendeu? O que está acontecendo isso aí. E outras mulheres crentes, homens crentes dentro da igreja. Por quê? Deixaram se exceder nas suas funções. Com certeza. Igual a mulher pode trabalhar? Pode. Ela não pode se exceder. Só eu que ganho mais, eu que tenho um melhor salário. Isso é excesso, né, de independência. Eu concordo que a mulher tem que ter o seu trabalho, ser independente. Só não pode ter o excesso. É a mesma coisa do marido.
Mesma coisa. Com certeza, né? Às vezes a mulher, ela ganha mais, ela ganha melhor do que o marido. E aí, porque ela ganha mais, ela manda mais? É isso que nós estamos falando aqui, né, irmãos? Não, não é isso. Né? De igual forma também o marido, por mais que ele ganhe mais, ele não deve humilhar a sua esposa. Nenhum dos dois tem que humilhar, porque aí nós já entramos naquela questão generalizada da palavra de Deus, que é nós humilharmos diante do Senhor, né? E muitas vezes é aquela outra passagem, que nós temos que ser manso como a pomba, mas também prudentes como a serpente. Algumas vezes, né, por exemplo, eu tomo um exemplo meu aqui com a minha esposa, e quando nós não sabemos resolver alguma coisa mais delicada, o que a gente faz? Ela sabe muito bem, nós vamos dobrar o nosso joelho. Nós dois, nós vamos orar. Porque chega numa hora que a gente não consegue resolver. A gente vai dobrar o joelho e falar: Senhor, a gente quer uma ajuda. A gente precisa de alguma coisa que o Senhor mostra para nós nessa situação. A gente dobra o joelho, a gente ora e pede para Deus. Porque chega numa situação delicada que às vezes se o marido fala, às vezes vai dar errado. A mulher fala, às vezes vai dar errado. Talvez surja um atrito, uma discussão, algo difícil de ser solucionado. O marido e a mulher vai para onde, irmãos? Vai para o joelho, dobra o seu joelho, ora o Senhor Deus. E Deus vai dar sabedoria para o casal, para saber administrar o lar. Então, olha só que interessante, a mulher, ela é administradora, ela edifica o lar, né? A mulher, ela é virtuosa, né? Salomão estava falando, se é uma mulher virtuosa, ele pergunta: quem a achará? Por que ele fala isso, irmãos? Porque não é fácil. Muitas vezes a mulher, ela quer dar opinião naquilo que não é o lugar dela. Nem sempre a mulher, ela tem que dar uma opinião. Às vezes ela tem que ficar só observando e administrar com a sua sabedoria, né? Quando o homem, ele sabe que a mulher é sábia, ele dá crédito para ela. E se for um homem sábio também, porque existe infelizmente muitos homens que não são sábios. Tem que ter sabedoria para poder, né? O que muitas vezes, irmãos, vai fazer com que a mulher ela seja destacada? É o fato dela saber ser essa mulher virtuosa do Provérbios, né? Ela não precisa ficar pedindo para fazer, ela já está pronta. Sabe aquela palavra chamada proatividade? Ela é proativa, ela já deixa as coisas tudo pronta. Olha só que marido que é alegre, feliz sobre ela. E tem marido que também não dá valor numa mulher assim. Às vezes o marido ele quer olhar muitas vezes pela questão física, pela questão que é carnal, como o irmão Marcelo falou aqui. Muitas vezes nós somos carnais e machistas, os homens são muitas vezes. Mas não, tem que olhar para o lado espiritual. O lado espiritual. Olha só que bênção que Deus me deu. Uma esposa que é muito ajuda aqui em casa, que edifica, que administra. Olha só o que o homem tinha que fazer. Já pensou o homem? Tem que fazer todas as coisas do lar. A pessoa cansada do trabalho, tem que fazer todas as coisas do lar. Olha só o que muitas vezes a mulher faz. Ela faz coisas que o marido muitas vezes ele ia ficar muito cansado. E ele não dá um valor na mulher, um valor na esposa. Será que ele não está observando que essa esposa está se dedicando? Por algumas coisas assim, às vezes as pessoas não observam, né, irmãos? Os deveres mútuos agora 1.3. Quem que pode ler 1.3 para nós? Muitas atividades domésticas são de responsabilidade dos dois, marido e mulher. Podem revezar, por exemplo, a disciplina e a correção dos filhos, o acompanhamento escolar e o ensino dos deveres de casa, o lazer dos filhos e a orientação na escola de profissão ou de um futuro promissor. Os dois pais devem dar o exemplo de vida dentro da ética e da moral, condizentes com a palavra de Deus, para os filhos copiarem. Também é responsabilidade do casal levar os seus filhos para a igreja, principalmente a escola bíblica dominical.
e dar as devidas orientações espirituais. O homem deve ajudar a mulher nos trabalhos domésticos. A mulher também pode ajudar o seu marido no orçamento familiar. Os dois são responsáveis por manter a união saudável. Amém. Aí aqui é uma coisa mútua, né? O negócio sério que ele falou, escola bíblica dominical. Não tem mais criança na escola bíblica, ô Matiano. Você chega lá, o máximo que vai é as velhas, algumas os obreiros. E as mulheres dos obreiros, mas eu estou falando isso aqui porque eu sou pior de escola bíblica, Deus sabe disso. Eu não perco escola bíblica. Deus tem me dado essa graça, né, Léo? E eu levava o Leonardo, o Léo lembra que nós ia a pé, né, Léo? É verdade. Valeu a pena, né, Marcelo? Porque graças a Deus, né? É investimento, né? Investiu, isso aí não tem preço. Investiu na vida espiritual do seu filho. Dos três. Olha, existe aqui, por exemplo, o revezamento. Às vezes o esposo está cansado, a mulher vai lá e faz. Dentro das suas condições, dentro daquilo que ela consegue fazer. Às vezes a mulher está cansada. E por que não o esposo faz? Às vezes o esposo vai falar, isso aqui é papel de mulher, eu não faço. Mas aí, esse tom desse esposo, muitas vezes está saindo um tom de arrogância, um tom de autoritarismo. Deus não trabalha no autoritarismo, né? Será que o marido não pode lavar a vasilha? Será que ele não pode passar um pano na casa? Se a esposa está cansada, não tem condição? E será que também tem esposa que às vezes não consegue fritar um ovo? Eu falei isso aí na escola dominical um dia, teve um abençoado que não veio mais, só porque eu falei que tem mulher que não sabe fritar um ovo. Olha, o marido tem que fritar o ovo e a mulher não frita o ovo, então não é nem parte nem de um nem de outro, cada um faz o que compete fazer, o que acha que dá para fazer. Mas hoje existe muita chamada geração fast food, que é tudo pronto, ninguém quer fazer mais nada. E essas moças, elas estão aprendendo com quem? Né? A palavra de Deus diz que as mulheres mais de idade, mais idôneas, devem ensinar as moças para ser boas donas de casa. Está na Bíblia, irmãos, donas de casa. Eu já fiz minha parte para Marcelo. Então quem que ensina, né? Que senhoras que às vezes vem uma senhora e ela também não dá exemplo. Porque é novinha, é uma coitadinha, ela tadinha, ela não sabe, ela é muito nova. Mas que existe o tal do trabalho escravo. Existe lei que fala que o menor não pode trabalhar. Mas e aí? Depende, né? Você não vai fazer um menor de idade ele se matar de trabalhar de jeito nenhum. Mas aí, vai aprender o quê? Como que vai aprender a fazer? Como que o homem vai aprender a ser um homem para poder trabalhar? Como que a mulher vai aprender a ser uma mulher de verdade se ela não pegar a mão na massa, pegar o ensinamento da sua mãe? Né? Hoje eu estava na praça fazendo meu exercício físico, né? Aí o pedreiro estava chegando, ele está fazendo uma casa bem frente à praça, né? Aí ele falou assim, vamos trabalhar um pouco, né? Eu falei, sim, o senhor tem que trabalhar, senão o senhor não come. Eu falei, Tá vendo? quem não trabalha não come, né, Marcelo? É a ordem do dia, ué. Eu sei que eu só vou comer se eu limpar minha casa, lavar meu banheiro, minhas roupas. Eu dou o exemplo, né, Leonardo? Você vê, até hoje. Existe uma coisa aqui interessante que ele fala a respeito da correção dos filhos. Muitas vezes os filhos precisam ser corrigidos. Pode ser que, dependendo do caso, depende de cada caso, é o pai que às vezes vai ter que corrigir, mas tem vezes que às vezes vai ser a mãe. Aí o pai e a mãe, nessa parte aqui, eles vão ter que entrar num acordo. Quem que corrige? Eu ou você? Aí eles não combinam na hora da correção, aí um corrige, aí o outro vai lá e o quê? Descorrige, né? E aí, como é que faz? Está organizada essa casa? Não, né? A mãe corrige e o pai passa a mão na cabeça. O pai corrige, só que aí é inverso agora, né? A mãe passa a mão na cabeça. Mas como é que foi?
Não está tendo uma quebra de autoridade aí entre o casal precisa se conversar, precisa se entender. Se é para corrigir, vamos corrigir. Se não é para corrigir, então não vamos. O que é melhor para os nossos filhos? Existe o diálogo, irmãos. Hoje chega o esposo no lar, né? Tudo bem que chega cansado do serviço, mas às vezes não tem tempo para dialogar com a sua esposa. Vai para a televisão, vai para as redes sociais, pode ser a esposa às vezes também, e aí não se dialogam, não conversam, não se entende. O filho está passando por dificuldades na escola, nas suas amizades, e o casal não conversa. Como é que vai ficar esses filhos sem uma conversa? Esse filho vai conversar com quem? Vai conversar com alguém lá da escola, vai conversar com às vezes um outro adulto lá na fora, e às vezes esse outro adulto não tem um bom conselho para dar, às vezes esse colega não vai ter algo de bom para oferecer para esse filho, para essa filha, e aí vai começando o filho e a filha sem um conhecimento mínimo da parte de Deus, né? Vamos para o tópico 2 já, para correr um pouco o tempo. Fala aqui, ó. Deveres competem aos pais. Ó, os pais, agora vamos falar sobre os pais. Os pais são espelhos para os filhos. Eles precisam tomar cuidado com as palavras que não edificam, com as atitudes insensatas e os exemplos negativos. Alguém pode ler o 2.1? Criar os filhos na admoestação do Senhor. Não adianta só mostrar o caminho, tem que ir junto, dar instruções devidas em todo lugar, em todo tempo. Os pais não devem deixar a igreja, a escola, o mundo e a vida a tarefa de ensinarem seus filhos, pois é dever primário dos pais ensinar os filhos. O princípio de que na vida não se pode fazer somente o que se quer, ensiná-los também que na vida não teremos tudo o que queremos, criá-los com correção, mas com moderação, sem espancar. Amém. Ensinar. Provérbios 22, né, fala. Ensina, é esse mesmo? 22:6? Ensina a criança no caminho em que deve andar. Para que quando seja grande não se desvie. Para que seja grande não se desvie. Ou seja, você está ensinando, pai e mãe, a palavra de Deus. Primeiro, a palavra de Deus para o seu filho, para a sua filha. Está ensinando. Quando esse filho e essa filha vai ter um relacionamento, que vai acontecer. Esse filho e essa filha está tendo temor da palavra de Deus para começar o relacionamento. Às vezes nem sabe o que a palavra de Deus fala acerca de relacionamento e começou a se relacionar com alguém. Sim. Igual ele falou aqui, né? Você tem que ensinar e ser espelho. Muitos pais, tanto cristãos ou pessoas que não servem a Deus, querem somente falar, mas não são testemunho, não praticam aquilo. Por exemplo, quando eu era criança, minha mãe dizia, ela bebia, mas ela dizia, não bebe. Né? Qual que eu vou fazer? Vou beber. Né? É mais fácil você fazer aquilo que os pais fazem, aquilo que você vê, do que o que eles falam. Verdade. Né? Só que enquanto meu pai bebia, eu tinha que cuidar ele no meio da escuridão. Tá vendo? Eu levava ele para casa. Irmãos, no meio dos bois eu pegava ele. Eu não tenho aqui um projetor de imagens, né? Quem sabe um dia nos ajuda em oração, a gente tenha, que a gente pode passar às vezes uns vídeos que exemplificam, mas eu me recordo que eu dava palestras nas escolas. Sim. E aí tem um vídeo, se você colocar no YouTube depois, chama Crianças Veem, Crianças Fazem. Procura no YouTube lá para você ver. Crianças Veem, Crianças Fazem. É um vídeo curto. Aparece o pai com uma latinha na mão, não fala qual é a latinha, não sei se é cerveja, se é refrigerante, jogando. Aparece o filho atrás com a mesma latinha igual do pai, jogando também. Aparece no vídeo o pai brigando com a esposa, assim, brigando. Aparece atrás do pai o filho brigando também com a mãe. Então as crianças veem,
As crianças fazem. Adianta o pai falar, filho, não faz isso, e o pai faz? Não adianta. O pai do Léo enchia a cara, mas eu nunca deixei você encher a cara, né, Léo? Levava vocês pra igreja, né? É verdade. E é a mesma coisa a mãe, né? A mãe, meu filho ou minha filha, não faz isso, mas a mãe faz. Que exemplo, pai, que exemplo, mãe, que você está dando para os seus filhos, né? Não é educação começa em casa, assim que a gente fala no dito popular, educação começa em casa. E que jeito que eu estou educando, ensinando esse filho, essa filha, né? Então, olha só, os pais eles não devem deixar a igreja, a escola. Eu não vou levar meu filho, coitadinho, está cansadinho. Filho, vai na igreja, mas fica jogando no celular, tá bom? E o que esse filho vai aprender? Esse filho, irmãos, eu fui numa igreja, me perdoa eu falar isso, não vou falar nome por causa de ética. A ética da internet, ó. Mas eu vi um menino, já é um adolescente, ele não prestou atenção em nada daquilo que estava acontecendo na igreja. O momento inteiro com os seus olhos fitados no celular. Eu falei, pelo amor de Deus, o que esse menino veio fazer aqui? E onde está Deus? Será que esse menino, esse jovem, essa moça, esse rapaz, essa criança, tem noção que ali está sendo oferecido um culto ao Criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso que fez, e que se Deus quiser cortar o fôlego de vida nosso, a gente deixa de existir? Será que esse filho, essa filha tem essa noção, tem esse temor? Eu tenho que entender isso aí, eu tenho que passar isso para os meus filhos. Eu preciso falar, meu filho, você está em um lugar santo, um lugar onde Deus, Ele se manifesta conosco, com as nossas vidas. Às vezes esse filho ele vai ter uma experiência com Deus. Ele precisa ter experiências futuras com Deus. Ele precisa saber que o seu pai e a sua mãe também têm experiências com Deus, para saber, eu quero ser como meu pai, quero ser como minha mãe, também quero ter experiências. Isso é necessário. Vou correr um pouco aqui, para não delongar o tempo. Nós vamos para o 2.2 agora. Não, é 2.2 agora. Ser sacerdote, amigo e conselheiro dos filhos. Quem pode ler para nós, por favor? Os pais. Os pais não devem tratar os problemas da igreja diante dos filhos, nem fazer comentários maldosos ou piadas negativas contra a liderança. Por causa disso, há filhos rebeldes e outros afastados da igreja. Muitos pais tratam os filhos só como amigo. No entanto, a responsabilidade dos pais é bem maior, pois devem ser provedores das necessidades dos filhos. Isso deve ocorrer tanto espiritual quanto emocional e fisicamente. Os pais devem ser orientadores e conselheiros para um futuro próspero e brilhante dos filhos. Glória a Deus. Ser o sacerdote. O que é o sacerdote? O sacerdote ele cuida da ovelha, né? Ele acompanha. Então aqui nós estamos vendo que os pais eles devem fazer esse papel de ser um conselheiro, ou uma mãe, uma conselheira, os pais aqui, conselheiros, né? Amigos desse filho. Será que esses pais eles comentam coisas erradas que acontecem na igreja? A gente sabe, irmãos, que a chamada a igreja, existem coisas que acontecem que a gente muitas vezes vê e não é do nossos agrados, não, nem sempre. Acontecem coisas erradas às vezes. Pode falar. Eu acho também, Leonardo, que existem situações que você tem que falar assim para os seus filhos. Algumas situações, né? Porque os seus filhos eles vão crescendo com aquele amadurecimento. Eu mesmo congrego na igreja, vai fazer 10 anos, parece, e nós já vimos várias situações ali. Pedófilos, pessoas que mexiam com drogas. E eu sempre expus para os meus filhos. Vocês estão vendo? Dentro da igreja. Eu sempre expus para eles as situações, para eles não acreditarem que dentro da igreja só tem pessoas boas. Isso é uma grande falácia, isso. Sim. É o joio e o trigo. Ali eu tenho que ter uma racionalidade, uma visão que não são todas as pessoas que vão para o céu.
Não são todas as pessoas ali que são crentes. Então eu acho que existem situações que tem que expor sim. Agora eu acho que o que o autor está querendo dizer? Uma fofoquinha, uma birrinha com o pastor, a irmã, a roupinha da irmã. Ou, você está vendo aquela irmã ver cabelo penteado, despenteado? Esse tipo de coisa que eu acho. Mas agora, tem coisas que tem que falar. Esses dias atrás mesmo, o irmão foi lá e falou coisas que não estavam na Bíblia, eu falei. Meus filhos, aquilo está na Bíblia? Eles falaram o quê? Não. O que ele está falando? Ele é coisa da cabeça dele. Então eu acho que tem que haver também esse diálogo de amadurecimento para a pessoa entender o ambiente que ela está. Se você vê aquela senadora Damares, ela foi estrupada. Onde? Dentro da casa dela, porque os pais dela recebiam missionários. Ou seja, todo mundo que entrava ali na casa era crente, não era. Com certeza. Foi abusada várias vezes dentro da própria casa. Cadê o pai orientando? Cadê a mãe orientando? Você entendeu? Então tem coisa que tem que expor sim, não com o intuito de casar foquinha, esse tipo de coisa não, de orientação mesmo. Outra coisa que o Marcelo citou aqui, eu já pegando a continuação daquilo que ele está falando, uma coisa que tem que tomar muito cuidado. A igreja tem o joio e tem o trigo. Existe o joio e existe o trigo. O que acontece? Acontece, irmãos, que às vezes tem pessoas que podem, de alguma forma, ter um comportamento errado, um adulto que eu estou dizendo, com um filho às vezes na igreja. Você tem que tomar cuidado, pai. Você tem que tomar cuidado, mãe. Porque você não sabe que aquela pessoa lá, se ela é uma pessoa convertida verdadeiramente, cristão, crente, um homem ou uma mulher de Deus de verdade, você não sabe. Se você for ver no Atos dos Apóstolos, quando os apóstolos foram lá na igreja de Antioquia, lá em Antioquia, depois de um ano, as pessoas que ali viram eles pregando, consideraram eles como cristãos. Um ano. Você não vai conhecer uma pessoa da noite para o dia. Existe a sala das crianças. Isso é uma bênção. Existe a sala das crianças. A igreja tem a sala das crianças. Mas você sabe que as pessoas que estão cuidando dessas crianças, elas verdadeiramente são convertidas ou não? O pai e a mãe têm que ter esse cuidado, esse olho de águia, de observar o seu filho, tem que ter esse cuidado com os seus filhos. E também, como o Marcelo falou aqui, não ficar com piadinhas, entre aspas, vamos dizer assim, piadinhas gospels, né? Coisas que não edificam. Se não edificam, não precisa trazer para os filhos. Entendemos também que os filhos precisam saber como que é a igreja, que as pessoas também elas não são perfeitas, as que fazem parte da igreja, elas não são perfeitas. Mas tem que olhar para quê, irmãos? Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Como que deve ser um filho, como que deve ser um pai. Olha como Jesus é. Eu tiro o chapéu para minha mãe, com 100 anos lá. Ela dava exemplo. Ela carregava a gente, socava uns pilão de arroz para ganhar uma cozinhada para nós comer. Ela fala no vídeo lá que o pessoal de Minas vai estar ouvindo lá. A vovó Ana. E também ora, né? Foi tem sido um exemplo, né? Ela falava, Marcelo, o papai batia em nós tudo, podia bater, mas ele não encostava a mão nela, porque ela falava, Deus neto, você pode beber, você pode fazer o que você quiser, mas aqui dentro eu te escoro na foice, ela falava. A foice que ela tá na foice. Só que nós apanhávamos. A costa que o papai dava, Marcelo, você nunca mais esquecia da sua vida. Agora ela era um exemplo. 2.3. Ser exemplo. Quem pode ler, por favor, 2.3? Os pais precisam dar exemplo de vida para os filhos. Os filhos podem fechar os ouvidos para os conselhos, mas abrem os olhos para os exemplos. Os pais devem tratá-los com dignidade e respeito, para não serem desprezados ou ridicularizados pelos filhos. Não ser violentos nem abusar de suas autoridades, pois isto leva os filhos a obedecer apenas por medo e não por carinho. Nunca devem amaldiçoar os filhos,
pois as palavras têm poder e essa atitude deprecia os próprios filhos e os desestimulam para a vida. As palavras tendem a comover, mas o exemplo é que se reveste da maior importância. Amém. O exemplo. Falar é uma coisa, dar exemplo é outra. Jesus menciona uma parábola acerca da árvore edificada na areia e da árvore, de um edifício, uma casa, edificada na areia e uma casa edificada na rocha. Jesus assemelha aquele que está edificado na rocha, que a rocha é Cristo, que é uma base sólida. Qualquer um, mesmo não precisa nem ser engenheiro para saber disso. Uma casa que é edificada na rocha, ela vai dar certo, mas a casa que é edificada na areia, ela vai ser derrubada. Aí Jesus fala que vai vir os ventos e as tempestades para as duas casas. Vamos colocar que as duas casas são iguais. Aí vem o vento, aquela casa que está na areia, o que vai acontecer? Nós sabemos muito bem, ela vai ser derrubada. O que Jesus compara? Jesus compara que aquele que lê a palavra de Deus. Irmão, você sabia que o diabo sabe a Bíblia de Gênesis e Apocalipse? Ele crê, mas ele não obedece. Ele crê, estremece, mas ele não obedece a palavra de Deus. Ele sabe muito bem. Ele sabe a Bíblia muito mais do que nós. Mas adianta, qualquer um de nós, pode ser pais, filhos também, nós não sabermos a palavra de Deus, ou uma que o diabo já sabe. Então é o mínimo que a gente tem que fazer, é saber a palavra de Deus. E não praticar é pior ainda. Jesus compara com essa parábola aquele que não pratica, tolo. Aquele que é um tolo. Sim, é um tolo. Infelizmente as pessoas que leem a palavra e não praticam são tolos. Então, da mesma forma que, irmãos, o pai que não dá exemplo para os seus filhos, ele acaba perdendo o seu crédito como pai ou como mãe. Adianta o pai falar que não é para beber e bebe. Adianta a mãe ou o pai falar que não é para fumar e fuma. Como que esse filho vai ter esse entendimento? Está tudo distorcido, a mente está sendo formada. O meu pai fuma, meu pai bebe. O que eu faço? Eu não sei o que eu faço. Esse filho, essa filha está sem norte, sem direção. E outra coisa que fala aqui, nunca deve amaldiçoar os filhos. Não amaldiçoa os seus filhos. Não lança palavras de maldição. Fala assim, ô menino, você é um menino levado, você é um menino terrível. Não fala isso para o seu filho. Abençoa o seu filho. Fala assim, você é uma bênção e eu vou orar por você. Pode ser aquele menino que não para, inquieta. Abençoa o seu filho. Traga a palavra de bênçãos para os seus filhos. Vou resumir aqui esse tópico. Vamos para o 3. Deveres se competem aos filhos agora. Agora sobrou para os filhos, hein? A palavra de Deus ordena aos filhos que ao casar deixem seu pai e sua mãe, mas nunca orientou a abandonar os pais. Muitos filhos deixam seus pais em asilos ou repousos para velho, passando fome, com uma vida indigna. É preciso que os filhos pensem também no seu futuro. Os filhos não devem desamparar os pais na velhice deles, até porque eles também chegarão à velhice, se Deus permitir, E o que nos ensina a lei da semeadura, Então, irmãos, a lei da semeadura que planta, que colhe. Eu não posso fazer um julgamento precipitado, mas muitos filhos, eu acredito que partem cedo dessa vida por não obedecer o seu pai e a sua mãe. Pode ter acontecido outras circunstâncias que nós não sabemos, mas muitas delas pode ser que não obedeceu o pai e mãe. E a palavra de Deus nos coloca um mandamento. A palavra de Deus diz que, filho, honra o teu pai e a tua mãe, que serão prolongados os teus dias de vida. Preste atenção, você filho e filha, essa é uma lei de Deus. Obedeça seus pais e suas mães,
Honre seu pai e sua mãe, e seus dias de vida serão prolongados. Honrar Deus, né, também, né? 3.1 agora. Honrar, respeitar e obedecer aos pais. Quem pode ler, por favor? O primeiro mandamento com promessa é para os filhos que honram, respeitam e obedecem aos pais. Os filhos que assim procedem terão à sua disposição algumas promessas. As coisas irão bem a seu favor, terão uma vida boa e viverão muito tempo sobre a terra, desfrutando da longevidade de dias. Muitos filhos não sabem por que sofrem, mas será que estão obedecendo este mandamento? Não chamem os seus pais de quadrados e retrógrados. Eles também viveram em outra geração, e muitos deles não conseguem acompanhar a evolução. Respeite-os como eles são. Os olhos que zombam do pai ou desprezam a obediência à mãe pagarão um alto preço. Está vendo? O filho não pode zombar. Você, filho, e você, filha, que ouve agora. Não zombe do seu pai, não zombe da sua mãe. Cada um tem a sua época. Viveu, né? Se o seu pai e sua mãe chegou aonde chegou, é porque foi obediente ao Senhor Deus. Cumpriu o mandamento. E aí pergunto para os filhos: você vai cumprir ou vai ficar tirando sarro do seu pai e da sua mãe? Porque você não sabe o dia de amanhã. Você descumpre, desonra o pai e a mãe, você não sabe que amanhã Deus pode tirar a sua vida. Porque aqui está falando, é mandamento. Efésios 6, 1 ao 3, né? Da longevidade. O que é longevidade? Longos dias, por honrar pai e mãe. Honre seu pai e sua mãe. Ah, mas o meu pai é um beberrão. A minha mãe é uma pessoa que não se pode falar que é mãe. Não tem problema. Honre o seu pai e honre a sua mãe, que a palavra de Deus ela vai garantir. Existe uma condição na palavra de Deus. Isso aqui é uma palavra condicional. Você sabe o que é condicional? Se eu não honro pai e mãe, meus dias não serão prolongados. É simples. Existe um se, igual ao Deuteronômio. Se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, estas bênçãos virão sobre a sua vida. Mas existe um se a pessoa não fizer, é condicional. Não vai vir bênção, vai vir maldição, vai vir tristeza. Então, para os filhos, né? Muito atento com esta passagem. Quer ter uma vida longa? Honra o seu pai e a sua mãe. 3.2. Ser orgulhoso para os pais. Ser orgulho para os pais. Pode ver, Alex. Os filhos devem se comportar de tal maneira que levem seus pais a se sentirem felizes pelos pais que têm. O filho sábio alegra o pai, mas o insensato é a tristeza da sua mãe. Há filho que amaldiçoa seu pai e não bendiz sua mãe. Os pais podem fazer de tudo que eles não o chamam. Bem-aventurado os filhos não podem entristecer e ser vergonha para seus pais, se entregando às aventuras perigosas deste mundo, principalmente naquilo que os pais não ensinaram. E se os pais fizerem diferente, os filhos podem mudar a história da família e seguir por outro caminho mais digno. Se os meus pais erraram, não preciso errar também. Amém. Então, olha só. Filho, você quer saber se está agradando o seu pai? Tem que saber se esse pai ou essa mãe está se orgulhando de você. Será que esse pai e essa mãe se orgulham de você? Olha, por exemplo, nós buscamos a Deus, adoramos a Deus. Independente do pai, a mãe, qualquer que seja a religião, o pai vai falar: meu filho, eu fico feliz, porque você está indo na casa de Deus, você está buscando ao Senhor. Então olha só, que exemplo que esse filho está dando para o pai. Sabia que eu recebi essa palavra do meu pai? Eu fico feliz, filho, que você está buscando a Deus. Eu fico feliz que você está indo na igreja. Porque ele não quer nem saber, né? Aí, o que acontece? O pai,
muitas vezes ele vai se orgulhar desse filho, dessa filha, essa mãe, esse pai. Os pais vão ficar. Isso é uma sabedoria que Deus dá. Alegra o pai, né? Muitas vezes o pai está triste, a mãe está triste, e aí vem o filho e dá um orgulho para esse pai, para essa mãe. Às vezes esse pai está desempregado, às vezes essa mãe está precisando de uma palavra, e o filho está lá para poder estender a mão, fala: pai, mãe, eu te ajudo, né? Eu já vou encerrar, eu só vou ler o tópico 3.3 por causa do horário, tá? Não quero me delongar no tempo aqui. O 3.3 diz o seguinte: acatar a correção e a disciplina dos pais. Os filhos precisam entender que há normas e princípios para obedecer. Onde não tem regulamento, tudo vira bagunça. No passado, os pais corrigiam os filhos e eles os respeitavam. Isso não deve mudar. O filho todo despreza a correção do seu pai, mas o filho sábio ouve a correção. Portanto, filho e filha, se seu pai e sua mãe corrigir você, acate a ordem, a correção do seu pai e da sua mãe, para que você seja abençoado pelas mãos de Deus, tá? Então, dê o devido valor, devido respeito ao seu pai, à sua mãe. Nós vamos encerrar, vamos colocar de pé, né, para nós agradecermos a Deus, que todos sejam bem-vindos nesta noite, para aprendermos a palavra de Deus. Gostaria de convidar aqui a missionária Isabel para fazer essa oração final. Pai, nós agradecemos o Teu nome nesta noite, porque tudo que o Senhor faz é bom. E a Tua palavra, ela é aquela que corta como uma espada de dois gumes e corta para valer. E nós, por isso estamos aqui, Senhor. Porque nós não podemos falar daquilo que nós não ouvimos e que não aprendemos, Senhor. Tu sabes que nós somos obreiros do Senhor nesta terra. Estamos aqui para fazer o imperativo do Senhor. Eu louvo a Ti pela vida do Marciano, da Adriele, do Leonardo, a minha vida, aqueles que estão aí ouvindo aí nas redes sociais, que eles também possam meditar e saber que só existe um Deus. Existe um Deus que vai pedir conta de cada um. E nós louvamos o Seu nome, porque nós conhecemos esse Deus nesta noite. E eu louvo o Senhor e agradeço por tudo, no nome de Jesus. Pede aqui o presbítero Marciano para dar a bênção apostólica. Amém. Glórias a Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as eternas consolações do Espírito Santo estejam conosco, não só hoje, mas para todos sempre. E os irmãos digam amém. Está terminado em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Muda lá o quadro. Glória a Deus.